Fala, meus queridos, eu sou Léo Maia, faço parte do time da Bunker Digital Consultoria e tô fazendo esse vídeo aqui em parceria justamente com ela para trazer para vocês uma novidade excepcional. Nós desenvolvemos um aplicativo do zero, um tracker de Bitcoin, para que você possa acompanhar toda a sua jornada em satoshis. Trata-se do Bunker Track. Hoje eu vou mostrar aqui para vocês no computador como acessar a plataforma, como criar uma carteira lá e como gerenciar o seu saldo lá dentro. Lembrando que tudo isso é um tracker, ou seja, nós jamais pediremos as suas chaves privadas, a sua carteira criada lá será apenas para você visualizar, para você salvar os seus aportes e nada está de fato conectado à blockchain. A nossa ideia ao criar é promover para você uma forma de conseguir olhar friamente para sua jornada, ver quanto você tem acumulado, como isso está distribuído e ainda te ajudar com possíveis declarações de imposto de renda, por exemplo. Então, antes da gente partir para o computador, eu quero que vocês já deixem o like nesse vídeo e deixem um comentário sobre qualquer experiência sua com a Bunker Digital Consultoria, seja se tratando de empréstimos, de futuros, de autocustódia, de configuração da sua carteira Crux, da sua carteira Jade, enfim. Vamos agora para o computador para mostrar para vocês. Essa aqui é a página inicial do Bunker Track. Quando você entra em track.bunkerdigitalconsultoria.com, você cai aqui nessa página. Eu vou criar uma conta aqui do zero para vocês entenderem como funciona o processo de cadastro na plataforma. A gente vem aqui em criar conta, o e-mail, uma senha e clicamos aqui. A partir disso, o Bunker Track vai nos enviar um e-mail. Aqui está ele, meu e-mail recebido. Vou clicar em confirmar o e-mail e a minha conta está devidamente criada aqui no Bunker Track. De início, eles me perguntam como eu quero ser chamado. Eu vou colocar aqui Léo Maia e vou salvar. Pronto, vocês vão ver que tem várias funcionalidades que são exclusivas de uso Pro. São funcionalidades muito interessantes e ao longo do vídeo eu vou falando para vocês sobre elas. Agora eu vou ativar o modo Pro nessa conta aqui e pronto, voltando aqui para o dashboard, vocês podem ver que ele ainda está completamente vazio, porque eu não registrei nenhum aporte nem criei nenhuma carteira. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês aqui uma das funcionalidades que eu mais gosto da plataforma, que é a possibilidade de a gente definir um avatar aqui. Todos esses avatares foram criados do zero por nós da Bunker Digital Consultoria para promover para os nossos usuários. O que eu mais gosto é esse aqui, é o Lightning, simbolizando a rede Lightning do Bitcoin para pagamentos rápidos. Confirmando o avatar e de volta aqui ao dashboard, ainda no canto superior direito, aqui nós temos a possibilidade de ativar e desativar a visualização. Quando meus saldos estiverem aqui, isso ativa ou não o modo de privacidade. Ao lado, as notificações, nós conseguimos definir alertas de preço por Bitcoin aqui, eu já vou mostrar isso para vocês. E aqui do lado, uma das partes mais interessantes e úteis da plataforma, que é o preço atual do Bitcoin em dólares e em reais. E aqui a variação de 4,7% que tivemos aí desde o último dia. Então, seguindo a lógica da plataforma aqui, nós vamos criar a nossa primeira carteira. Venho aqui e eu posso definir um nome para ela. Eu vou criar aqui a carteira de teste. Posso definir qual é o tipo dela, se ela vai ser uma cold storage, uma hot wallet ou o que eu tenho numa exchange. Lembrando que isso aqui é somente uma definição para a plataforma. Vou definir aqui como cold e vou selecionar uma cor para ela. Com a carteira criada, eu já venho para a opção de registrar. E é nesse momento que a principal funcionalidade da plataforma se mostra para nós. Aqui nós vamos fazer o nosso primeiro aporte e eu vou demonstrar para vocês como funciona do zero esse processo. Nós temos a data, ou seja, quando eu comprei Bitcoin. Eu vou colocar aqui que eu comprei ontem. Na minha carteira de teste, quanto de Bitcoin que eu comprei, 0,1, quanto eu paguei, 0,1 Bitcoin hoje equivale aí a 37.701, então eu vou colocar aqui que eu paguei 38 mil e de taxa aí eu paguei R$300 e essa origem veio de P2P. Tô colocando aqui o valor em real, mas também pode ser em USDT. E aqui uma coisa interessantíssima, eu vou definir se essa compra foi feita no Brasil ou se ela foi feita no exterior. Como eu coloquei P2P aqui na origem, na realidade que
que isso não fará tamanha diferença assim. Mas se eu tivesse colocado uma exchange aqui, como por exemplo a BingX, parceira da Banca Digital Consultoria, o link para você criar conta tá aqui embaixo, é interessante eu definir que foi uma compra feita no exterior, porque isso vai influenciar depois o quanto que o meu imposto de renda vai incidir sobre essas compras. Então eu vou colocar aqui BingX só para vocês entenderem depois como isso vai funcionar. Vou registrar aqui o aporte. E pronto, eu tenho salvo aqui no Bunker Track que eu tenho um total comprado de R$38 mil, equivalente a 0,1 BTC, e eu paguei R$300 de taxa quando eu fiz essa compra aqui, e ela fica registrada na minha carteira de teste. Então eu consigo fazer vários aportes aqui na minha carteira de teste, que aquele valor vai subindo. Dessa vez aqui eu comprei em P2P no Brasil e eu vou registrar esse aporte aqui. Ele é adicionado somando 0,2 BTC aqui com o valor total que eu comprei de Bitcoin. Lembrando que aqui eu só fiz registros de compras, mas ainda na função de registrar, eu posso registrar uma venda, por exemplo. Vou colocar aqui que na data de hoje, na minha carteira de teste, eu vendi 0,1 Bitcoin e eu recebi por esse valor aí os mesmos 38 mil, pagando os mesmos 300 de taxa para um P2P. Eu vou registrar a venda aqui. Nisso, os meus valores já são atualizados, o meu saldo líquido já desceu para 0,1, o que eu comprei permanece aqui, porque eu comprei 0,2 BTC, mas eu vendi 38, totalizando aqui o 0,1 que eu acabei de falar e todas as taxas aqui. Portanto, a minha venda está aqui devidamente registrada também. Vou vir aqui em carteiras e eu vou criar uma nova carteira declarado, que vai ser de exchange, e vou definir aqui uma outra cor. Tenho aqui a carteira declarada já aparecendo para eu realizar um aporte. Nas minhas carteiras, ela aparece aqui sendo a de teste em 0,1, porque eu tinha 0,2 de compra, realizei uma venda, fiquei com 0,1. Em declarado, que foi a que eu acabei de criar, não tem nada até o momento, mas vamos supor que eu peguei esse meu Bitcoin da minha Cold Wallet e eu passei ele para uma exchange. Eu venho aqui no registro e eu vou fazer uma transferência na data de hoje da carteira de origem, que é a minha Cold Wallet, para a minha carteira de destino, que é a minha declarada. Só que esse valor não foi o meu valor inteiro. Eu fiz 0,05, vou registrar aqui a transferência e ela também entra aqui no meu histórico. Porém, como eu fiz uma transferência entre carteiras registradas aqui no Bunker Track, vocês já podem ver que tem 0,05 em uma e 0,05 em outra. Aqui no meu histórico, eu ainda tenho o meu saldo líquido de 0,1, porque ambas as carteiras estão contempladas. Então a ideia é justamente você ter essa visão macro. Ao longo do tempo, você vai vindo aqui e registrando os seus aportes. Mas aí você me pergunta, essa é a única forma de importar aportes para a plataforma? Eu tenho que digitar na mão? E eu te digo que não. Nós temos aqui a opção de importar CSV. Quando você tem um arquivo CSV normalmente de outro tracker, ou se você faz toda a sua planilha de Bitcoin à mão, você pode exportar aquilo em CSV e importar aqui na plataforma para a carteira que você quiser. A gente até tem aqui a opção de baixar um modelo, que ao clicar, ele baixa aqui para nós um modelo de CSV para vocês entenderem como que isso funciona mais ou menos. Basicamente é uma planilha que mostra certinho a data, o tipo, se foi uma compra ou uma venda. Eu vou pegar esse mesmo arquivo e vou subir aqui na plataforma. Quando eu subo, ele pede para eu linkar as colunas. Então se você tem a sua organização no seu Excel e quando você exporta um CSV, ele automaticamente linka para você. Mas se tem alguma coisa errada, você define aqui, vem aqui em conferir antes de importar e aqui estão as duas movimentações do exemplo. Eu importo esses dois aportes aqui e eles já vêm para a minha carteira que eu selecionei lá no início. Agora eu abri aqui o dashboard completamente preenchido e se eu vier aqui no histórico, aparece as compras aqui. E aproveitando que eu dei um spoiler do dashboard, entro aqui nele para mostrar para vocês o meu saldo consolidado, quanto eu tenho nas minhas carteiras, que atualmente está uns 20 milhões de sats nessa conta que eu estou usando de exemplo para vocês, representando aí 14 mil, quase 15 mil dólares em Bitcoin. Aqui ao lado o preço médio que eu paguei por esses Bitcoin e aqui a questão da valorização, que no momento eu estou desvalorizando em 0,8% aí. E eu posso ver aqui se eu tô na visualização completa, o dashboard de todas as minhas carteiras,
ou de alguma carteira específica aqui. Lembrando que eu posso criar mais uma carteira aqui se for o caso. E aqui em cima tem uma coisa muito interessante, que é uma funcionalidade Pro da nossa plataforma. Ele me avisa que as minhas operações de agosto de 2026, ou seja, as que eu acabei de testar aqui com vocês, fora de corretora brasileira, passaram de R$35 mil. Ou seja, eu preciso declarar essas operações. No caso aqui, ele está falando da minha operação de venda. Eu vendi R$38 mil de Bitcoin, ou seja, eu passei os 35 mil. O correto é que eu anexe isso à minha Decrypto, a minha declaração de cripto. Eu vou simular mais uma venda aqui para vocês entenderem exatamente o que isso se trata. Vou colocar que eu recebi R$10 mil para um P2P no Brasil e vou registrar aqui mais uma venda. Aí se eu vier no meu módulo de imposto de renda, que a meu ver é uma das melhores funcionalidades Pro, eu vejo aqui que eu tive vendas nesse ano que totalizam R$48 mil, que claramente ultrapassam os R$35 mil que já foram me avisados aqui no dashboard em agosto de 2026 por conta das vendas que eu registrei aqui. Eu consigo exportar para uma declaração em PDF que eu vou anexar na minha Decrypto. A plataforma já te entrega isso de mão beijada para você que já está fazendo toda a contabilidade ali do seu Bitcoin, anexar na sua declaração de imposto de renda. Ao baixar aqui para vocês verem, tem quanto que eu movimentei, ou seja, quanto que eu vendi aqui, quanto que eu tive de ganho nessas operações e quanto que é o meu imposto devido por conta delas. O Bitcoin, ele é um ativo que tem a valorização e a desvalorização de preço de forma bem volátil. Então, por conta disso, há a incidência de imposto, porque há ganho de capital. E esse documento te ajuda exatamente a fazer a conta do imposto devido para o governo. Voltando aqui agora para o dashboard, que vai continuar me avisando isso aqui, eu tenho as opções aqui embaixo também. Ele me mostra em gráfico a evolução da carteira e eu posso criar metas pessoais, que é o nosso próximo menu aqui. Posso clicar aqui, ele abre metas e sats e eu consigo definir uma meta pessoal, quanto de Bitcoin eu quero ter. Vou colocar aqui que eu quero ter um Bitcoin inteiro. Aí ele me mostra a quanto que eu estou dessa meta. Aqui ele vai me mostrando há quanto tempo eu estou empilhando sats. No momento a conta é nova, portanto só há um mês, e mostra que eu estou acumulando desde janeiro de 2024, porque foram aquelas ordens que eu importei aqui. Aqui é a mesma valorização que aparece lá na tela inicial, e aqui os marcos de acumulação. Isso aqui é muito legal para você compartilhar com os seus amigos, por exemplo, você que tem um grupo ali de pessoas ou na própria comunidade da Bunker Digital Consultoria, que inclusive faça parte, o link está aqui na descrição, e aqui você pode compartilhar com a galera quando você atingir esses marcos. De volta ao dashboard, agora minha meta definida, e aqui ele mostra a saúde da rede do Bitcoin. Mostra em quanto tempo, quantos blocos ainda faltam para o próximo halving, em que altura de bloco nós estamos e qual é a taxa recomendada para esse momento agora. Descendo aqui, nós temos o próximo marco definido, que é o bunker completo, que é exatamente o que aparece. Aqui nós temos a questão da isenção dos impostos, que eu não me adequo, pois eu vendi R$48 mil, que eu acabei de mostrar para vocês. E o indicador de medo e ganância, o famoso Fear and Greed Index. Ele também mostra um comparativo de estratégia. Conforme você for registrando novos aportes aqui, ele vai entendendo se você faz o famoso DCA, vai comprando aos poucos, independente do valor, ou se você faz um único aporte grande, ele vai entendendo. E aqui é a comparação da valorização do Bitcoin em comparação com o CDI, por exemplo. Vai ter outros índices aqui, vai ter Ibovespa, enfim. Aqui em observações, temos algumas curiosidades de como nós usamos o Bunker Track. Como, por exemplo, a minha maior sequência foi de um mês. Então, conforme você vai registrando novos aportes aqui, ele vai trazendo o que o meu próprio histórico mostra aqui para mim. Só que é interessante, 73% do seu Bitcoin está em carteira fria, que foi a carteira que eu criei lá em Cold, e 27% está em Exchange. Ele mostra exatamente aqui quanto que está na fria e quanto que está em Exchange. Mais uma função aqui, nós temos os alertas de preço. Isso aqui é interessantíssimo e é o que vai receber notificação aqui no sininho e no seu e-mail. Temos também a parte de notícias, aqui notícias envolvendo o Bitcoin, sempre em português. Quando você clica, ele abre exatamente a notícia toda. E por fim, aqui nas configurações, nós conseguimos editar a nossa imagem, o nosso nome, conseguimos ativar ou desativar o modo de privacidade, que ele oculta os saldos,
Conseguimos abrir o módulo de imposto de renda novamente, consigo ver aqui quantas carteiras eu tenho, e aqui, quando eu retorno à visualização de carteiras, eu tenho uma funcionalidade que é muito interessante: conferir com a blockchain. Compara tudo que a gente registrou aqui de aportes com a nossa carteira na blockchain. Quando você clica aqui, você tem a possibilidade de escolher uma carteira. No caso, eu vou pegar a carteira de teste, porque a outra é uma exchange, então a gente não consegue fazer isso. E eu preciso colocar aqui ou o meu descritor ou a minha chave pública estendida. O que isso aqui quer dizer? Todas as transações da blockchain são públicas. Quando você traz a sua chave pública aqui, a plataforma vai analisar todas aquelas transações públicas daquela sua carteira e vai te dizer se lá consta todos os seus aportes, assim como consta na blockchain. Vou fazer um teste aqui para vocês. Eu peguei a chave pública de uma carteira minha e eu vou colar aqui para vocês entenderem como isso aqui funciona. Vou clicar aqui em verificar, ele vai consultar. Isso leva em média 10 a 30 segundos. Perfeito, já consultou e ele me diz que a blockchain informa que eu tenho umas transações que totalizam esse valor aqui, 14 mil satoshis. E aqui no Bunker Track eu tenho registrado esse valor aqui. Ou seja, isso quer dizer que eu tenho esse valor a mais nos meus registros. Eu posso pegar esse recebimento aqui, que não foi contabilizado aqui ainda, e eu posso acrescentar. Eu vou trazer esse recebimento não registrado que a blockchain me disse que existe para o meu Bunker Track. Eu vou dizer que isso aqui foi uma compra, valor pago, isso aí deve dar em média R$50 e vou gravar os selecionados. A partir disso, ele tem um novo aporte registrado aqui para mim, 0,50 reais aqui, no momento em que ele foi realizado, que foi quando a blockchain informou, que foi justamente quando eu fiz para trazer esse teste aqui para vocês. Retornando aqui ao menu de configurações, além das carteiras que conseguimos visualizar aqui, nós podemos gerenciar a assinatura. E aqui eu quero trazer os principais benefícios premium para vocês. E para isso eu vou entrar novamente numa conta que não tem esses benefícios. Aqui uma conta completamente virgem e sem os benefícios premium, eu perco a possibilidade de importar um CSV, eu perco o módulo de imposto de renda, que a meu ver é uma das coisas mais relevantes que essa plataforma fornece de forma completamente organizada na sua mão para você anexar. Eu perco as observações da minha carteira, do meu histórico, eu também perco os alertas de preço e a possibilidade de ter mais de uma carteira aqui. Portanto, eu também não consigo verificar ali a minha chave pública estendida para comparar a blockchain com o que eu tenho no Bunker Track. A verdade, pessoal, sendo brutalmente honesto aqui, criar isso aqui do zero foi muito difícil. Assim como criar toda a Bunker Digital Consultoria, do mais absoluto nada, e ter uma comunidade engajada como a nossa foi muito difícil. Então isso aqui é para nos ajudar. Nós temos custos de servidor, nós temos custos de tempo, nós temos custos de ferramentas para desenvolver isso aqui, e nós temos o nosso conhecimento depositado aqui para vocês, claro, de forma gratuita, tanto aqui no YouTube quanto a versão gratuita aqui, mas se você contribuir com o Premium, saiba que você está contribuindo para a comunidade e para a consultoria como um todo. Você que conhece a gente, considere ser Premium e comente aqui a sua experiência conosco. É claro que se tratando de uma plataforma cripto, nós temos a opção de pagamento com cartão de crédito, Pix ou saldo do Mercado Pago, mas em cripto, que pode ser ou Bitcoin ou USDT. E com isso eu encerro mais um vídeo aqui para o canal da Bunker Digital Consultoria e para o meu canal, pedindo para que vocês, por favor, deixem o like, compartilhem com os amigos e entrem na comunidade, deixando aqui nos comentários qual foi a sua experiência conosco. A verdade é que nós adoramos fazer esse tipo de conteúdo aqui, porque nós vemos vidas sendo transformadas na nossa comunidade. Então é um prazer ter você conosco, seja você já membro ou você um futuro membro. Conte conosco para o que precisar. Esse foi o Bunker Track e eu espero que vocês estejam sempre acumulando Bitcoin para sempre prosperarem. Qualquer dúvida, não hesite em nos chamar. Até a próxima!